Alô, bom dia. Quem tá por aí? Tem alguém chegando? Alô, alô. Célia, Carlos Hamilton, Wilson, Beta. Muita gente chegando aí. Bom dia. Oi, oi. Já vamos começar. Tô esperando a Lívia entrar. Oi, oi. Bom dia para quem está chegando. Ramiro, Ivanusa. Cadê a Lívia? Oi, Lívia, cadê você? Bom dia para quem está chegando. Eu não estou vendo a Lívia aqui. Estamos quase chegando. Bom dia. Ô, Lívia, bom dia. Eu, Bom dia. eu nunca sei se é a minha falta de expertise em Instagram, internet, essas coisas, quando você demora a entrar, ou se é coisa de mulher mesmo, foi passar o batom, essas coisas. É, Acho que um pouco de tudo aí. Não, brincadeira. Eu que me atrasei agora. tá bom. Como é que você tá? Eu estou bem. Vamos começar? Senão o Vamos negócio desliga começar. e a gente não dá o recado da gente, né? Pois é, hoje a gente vai É, falar sobre, continuando a nossa série, Angústia e Prazer, né? Como sair do labirinto sim. emocional, né? Recursos corporais para enfrentar a crise. O que esse título te inspirou? Qual é a pergunta que te veio à cabeça, Lívia? Bom, a primeira coisa, labirinto, né? Essa questão, o que Uhum. que exatamente é isso? Porque a gente está com uma turbulência, assim, convivendo com muitos sentimentos, muitos pensamentos ao mesmo tempo, né? Nesse isolamento, nesse distanciamento social, com os problemas que estão acontecendo no Brasil. Então, a primeira dificuldade é assim, o que, que é cada coisa, o que está acontecendo com nós mesmos, Uhum. né? Sim, Então, é exatamente essa palavra, é um labirinto. A gente não sabe muito por onde andar, o que fazer, como né? sair desse E aí labirinto, a gente né? precisa desse apoio aí Pois de é. profissionais para poder Então, a gente se situar. é, vamos lá. Pois é, né? É, esse termo, labirinto, labirinto emocional, labirinto humano, eu tirei desse velho livro aqui, né? O Labirinto Humano, do Baker. É um livro antigo, ele foi muito valioso para mim, é valioso até hoje, é um livro de consulta, né? Porque o Baker sintetizou, ele foi aluno do Reich, e ele sintetizou coisas muito importantes da teoria do Reich, deixou de fora alguns aspectos, como a ergonomia propriamente dita, os avanços
que o Reich fez depois, né? Mas é muito bom, muito valioso para quem trabalha com terapia, né? Com terapia corporal, e tem muitos recursos. E o labirinto é a nossa couraça, né? São os nossos ciclos repetitivos, são as nossas neuroses. Tem um termo que os cientistas da psicologia usam, que é o neuroticismo, né? O neuroticismo é uma mistura de vergonha, culpa, inveja, raiva, pessimismo. São as nossas tendências à negatividade, né? A negatividade, ela é cíclica, ela é repetitiva, né? Um estudo sobre procrastinação cita um estudo sobre que um pesquisador, que eu esqueço o nome agora, devia ter anotado aqui, né, que é o seguinte: ele pegou uns cachorros, né, pegou cachorros, colocou numa gaiola e ele dividiu os cachorros em dois grupos. O primeiro grupo levava uns choquinhos, né, desconfortáveis, não era nada, o cachorro não era eletrocutado, né, mas ia levando choques e ele não tinha como sair. O segundo grupo, ele levava choques, mas ele tinha lá uma maçaneta, uma coisa que ele apertava e que ele conseguia parar o choque, né? Os cachorros que ficaram confinados e não puderam sair, né, tanto quanto os outros, ele colocou de novo num outro tipo de gaiola, onde eles poderiam saltar de um espaço para o outro, né? Os cachorros que levaram aqueles choques e que não tinham como sair, eles não saíam, eles não saltavam. O outro grupo que conseguia desligar o choque, ele via a saída e pulava quando o choque começava, né? Esses cachorros que pararam, que se acostumaram com o choque, né, são os cachorros que representam o que a gente pode associar perfeitamente com o nosso tipo de encoraçamento, né? Isso que eu tenho falado tanto aqui, né? Que tem a ver com esses neuroticismos, né? Que você parar num ponto e não sair, né? Não conseguir desatolar, né? Tá num ciclo repetitivo, né, de angústia, cheio de sofrimentos, né? Maior ou menor, e que é um ciclo em que o neuroticismo, a neurose, os sofrimentos se repetem, né? O nome disso é desamparo aprendido, né? O desamparo aprendido tem a ver com essa impossibilidade de você superar, de você atravessar essa barreira e vencer dificuldades, né? Quando a gente nasce, vamos voltar às velhas referências com o nosso desenvolvimento, né? Quando a gente nasce num estado de total desamparo, né? A gente é o desamparo. 95% de chance a gente tem de morrer, um bebê. Se não for cuidado, o bebê morre, né? Esse desamparo, ele vai sendo superado à medida que o bebê recebe condições favoráveis para ele ir se superando, para ele ir aprendendo a crescer, a se desenvolver e a lidar com as frustrações e dificuldades da vida, né? É disso que resulta o termo ego forte lá na frente, né? Se a pessoa tem um ego forte, ter um ego forte não quer dizer ter um ego que não sente nada, né? Dizer nada me atinge, eu sou invulnerável. Isso é o contrário, né? Isso é aquela face do narcisismo, da grandiosidade, né? Aquela face em que a pessoa se enche de poder ou de um ideal de superioridade, achando que ela não que ela é invulnerável, né? Que nada a atinge. Quando alguma coisa desarma,
né? Muitas vezes, o que está acontecendo com muita gente hoje em dia, né? A reação que as pessoas estão tendo, as reações emocionais que as pessoas estão tendo à pandemia, ao isolamento, muitas delas têm a ver com isso. E tem a ver com esses déficits de desenvolvimento, né? Lá de baixo, lá do começo da vida, entende? Onde, por exemplo, quando um bebê olha para a mãe, né, mamando, ele olha para a mãe, olha para o seio, né? Isso já acontece mais ou menos depois dos 5, 6 meses. Ele vai desenvolvendo uma percepção do ambiente e da capacidade dele de buscar o alimento, né, que mata a fome dele e que traz uma sensação de êxito, de prazer, né? Isso é a oralidade que vai se satisfazendo, né? Isso vai crescendo e é claro que o bebê ainda não tem condições de enfrentar todas as outras dificuldades que uma criança passa, né? Ela pode se assustar com o latido de um cachorro, ela pode se sentir ameaçada pela distância da mãe, né? Ela pode estar com medo por alguma coisa fantasmática. E se essa conexão emocional não for suficientemente boa para garantir a ela o que o Bowlby chamava de apego seguro, né? Ela começa a estacionar, estancar, travar. Ela vai formando uma couraça que tem a ver com esse desamparo aprendido, tem a ver com ficar estacionado num ponto do desenvolvimento, né? Às vezes o desenvolvimento continua, e aí está a beleza da coisa, né? É que tem uma força de vida que nos impulsiona de uma maneira fantástica, né? E nos leva para fases seguintes do desenvolvimento. Então, a gente vai aos poucos acumulando capacidades, mas deixando pendências, né? Pendências que o Winnicott chamava de falhas ambientais, né? E que tem a ver com o fato de que muitas mães não receberam, não tiveram esse tipo de apoio e têm dificuldade, algumas são conscientes, né? Eu vejo aí mães fantásticas que se informam, que quando engravidam, elas têm uma capacidade enorme de se reinventar, né, de superar essas dificuldades e tentar prover seus bebês de condições melhores do que as que elas tiveram, né? São mães muito conscientes, né? Há um movimento assim crescente de mães nesse sentido, né? Elas não agem como quem reproduz a tradição, né? Só repete. Então, esse tipo de angústia que fica devido a essas falhas, né, vai se acumulando numa rede de memórias que a gente tem, que vai formando essa percepção que mais tarde Freud vai chamar de o mal-estar da civilização, né? É o mal-estar de estar consigo mesmo, né? É o mal-estar de não ter do mundo tudo aquilo que se deseja para se sentir seguro e protegido, né? O mundo traz sempre ameaças, né? A pandemia só está mostrando isso, né? Olha aí, a gente não está tão seguro assim, né? Eu me lembro um exemplo rápido. Penso assim também. Quando A pandemia ela só acelerou aquilo que já estava que ela tem debaixo do tapete, né? Exatamente. Eu me lembro quando eu era estudante, eu fui a Ouro Preto com um grupo e nós ficamos numa república e lá os estudantes em época de férias hospedam outras pessoas nas repúblicas e tal. E um estudante de geologia nos recebeu lá. E ele contou a história, rapidamente ele deu uma aula de geologia, mostrando que não tem nada seguro e parado, né? Tá tudo se mexendo, né? Eu fiquei encantado com aquilo, né? Quando eu escuto ou leio matérias sobre a fenda que tem na Califórnia, né? Que está separando os continentes, que esses continentes já foram juntos, né? A costa da América do Sul com a África, né, então se separaram. Quer dizer, tem um movimento constante em tudo, nada está parado, né? Não existe lugar seguro, né, que seja. Nós temos essa ilusão de segurança, né? E a segurança melhor é a que vem das nossas competências, né? É a que vem da nossa capacidade de obter êxito, né? Por isso que eu tenho falado dos ciclos viciosos
e dos ciclos virtuosos, né? Os ciclos viciosos são esses em que as pessoas ficam atoladas no seu desamparo aprendido, ficam atoladas na sua couraça, né? E como isso é muito angustiante, isso leva à busca de prazer imediato, né? Uma torta de chocolate resolve muita coisa, né? Um cigarrinho aqui, outro ali, né? Uma bebidinha aqui, outra ali. Todos esses recursos que sustentam os paraísos artificiais, né? Eles nos aliviam desses neuroticismos. E claro que quando existem traumas severos, de sofrido abusos, violências, abandono, né? Tudo isso entra nesse pacote de negatividades de uma forma muito dolorosa, né? Muito difícil de se lidar com isso, e é quando a gente precisa ter humildade de buscar terapia, buscar recursos, né? E quem não consegue lidar sozinho com isso, sem se dissociar, né? Precisa ter a humildade de reconhecer isso e se tratar, né? É o desejo de se ligar à vida, né? A vida é movimento, né? A vida não é estática, né? Segurança é É, poder estar em movimento, né? Poder manter o equilíbrio em tudo que se move, em tudo que balança, digamos assim, né? Tá tudo em poder constante fluir movimento. nessas oscilações, né? Você falou aí, Exatamente. oscilações. Aham. Então, esses ciclos, eu estou chamando aqui de ciclos de fracasso, né? Oi, oi. Houve uma trava aí na sua internet? Na minha, não sei. Voltou? Voltou, voltou. Ah, tudo bem. Então, eu estou chamando isso de ciclos de fracasso, né? Quem recorre a prazeres imediatos, né, está sempre procrastinando coisas importantes, né? Está sempre adiando, né? Identificar o procrastinador dentro de si, né? E a origem dele, de que maneira ele se estrutura e como ele se repete, né? Tem a ver com fantasias, com lutas de poder com o pai, né? Dizer eu não vou obedecer, né? Não quero me submeter quando alguém percebe que tem alguma coisa para fazer, alguma coisa importante, vive isso como se fosse uma ordem de um chefe, uma ordem autoritária, né? E para preservar seu ego, diz, não vou fazer. Só que isso só traz prejuízos a médio e longo prazo, né? A pessoa acaba se tornando um procrastinador, e procrastinador de quê? De percepção de êxito na vida, né? Percepção de sucesso, né? Então isso é um labirinto emocional, né? Tudo se repete. Você vê um casal, por exemplo, né? Um casal tem uma briga. Aí os dois saem feridos dessa briga, né? Cada um machucado de um jeito e tal, sentem aquele mal-estar. Aí ele vai para o bar beber, desabafar com os amigos, vai jogar futebol. Ela fica em casa chorando, liga para uma amiga, reclama. Tal. Aí passa um tempo, ele vem, faz um gesto, ou ela faz um gesto, e, tá tudo bem. Aí o outro, tá tudo bem. Aí eles voltam às boas, né? Mas aquilo que foi vivido não foi resolvido, aquilo virou uma memória de mal-estar, né? Um somatório no ciclo vicioso. Aí passa o tempo, aí eles voltam às boas, tem uma relação sexual, tal, fica ali, voltam ao prazer, daqui a pouco alguma coisa dispara de novo o mal-estar, volta, começa outra briga, e aí esse ciclo vai até levar em É um sim. suporte. É um ciclo que se repete porque não há êxito. A saída é sempre por alguma coisa artificial, ou que não leva ao êxito, né? Se aquele que ficou mais culpado pode pedir desculpa, traz flores, né? Aí dependendo do caráter de cada um, né? Se o casal for muito intelectual, né, eles começam a ter conversas intelectuais e voltam a se entender porque eles têm uma visão de mundo muito sofisticada, muito importante, né? E aquela negatividade ficou lá, né? Do mesmo modo que se for um casal mais oral, né? Aí ah, é, o cara pensa assim, ela fez uma comida gostosa para mim, né? Como se fosse assim, a mamãe está cuidando de mim de novo, que bom, né? A mamãe me ama, né? São os casais que têm padrões mais regressivos no relacionamento, né?
ou ele leva flores para ela, ele me ama, ele gosta, eu sei que ele me ama, ou ela me ama, mas a relação é difícil. Quer dizer, isso aí são ciclos, são labirintos emocionais que as pessoas só procuram evitar, né? Alivia a angústia, né? Mas o ciclo pode se tornar cada vez mais difícil, né? Pode levar a raivas intensas, a muita agressão, a destrutividade, né? Não estou falando É, especificamente de casal, mas há pessoas, por exemplo, a solidão, né? Solidão é uma coisa que pode ser muito boa, né? Poder estar na sua solitude, né? Mas pode ser uma coisa muito ruim, dependendo dos neuroticismos que as pessoas tenham, né? Quando uma pessoa fica sozinha e ela se encontra com ela mesma, né? Ela pode ver na frente dela todo esse caos de novo que ela não sabe como lidar, não tem ferramentas, né? Então, esses ciclos do desamparo aprendido, né, do fracasso emocional ou da retraumatização, dependendo do grau de complicação, vai diminuindo a perspectiva de futuro, né? Vai diminuindo a perspectiva de futuro porque as pessoas não se sentem vivendo com êxito, né? Tendo êxito nas coisas que elas fazem, né? O êxito vem de pequenas coisas, de pequenas atitudes que são positivas, né? Você estudar para uma prova, tirar uma boa nota, né? Você resolver um conflito, né? Se esse casal, por exemplo, que eu citei aqui, um casal desses imaginários aqui, né? Diz, vem cá, vamos conversar, o que está levando a gente a brigar? Por que isso? Por que daquilo? Aí, se eles conseguem se distanciar um pouco e perceber assim, sabe o que acontece? Quando você faz A, comportamento desencadeador, eu me sinto B, reação ao comportamento, né? Ah, tá. E quando você, aí o outro diz, mas quando você reage com B, né, eu me sinto C. Esse, quando eles começam a refletir sobre como eles funcionam, né, e começam a se reposicionar, né, eles vão assumindo as suas responsabilidades, a responsabilidade que cada um tem no relacionamento. Isso é mais trabalhoso, né, do que é um prazer que vem como efeito de algo mais trabalhoso do que o prazer que vem do efeito de só uma relação sexual ou de uma comida gostosa, entende? Ou de uma coisa, de um elogio, né? Você ser valorizado, ser desejado, né, dá um certo nível de prazer. É uma endorfina direta, né? São dopaminas que nos alimentam, né? Hoje em dia, a gente fica horas nesse negócio aqui, vendo, vendo vida dos outros, vendo fotos de imagens de lugares bonitos, etc, etc, querendo dopaminar o cérebro, né? Querendo se encher de prazer, com um monte de coisa para fazer, com pendências que só vão aumentando, né? Esses são os comportamentos que expressam, né, essa base de funcionamento fadada aos ciclos do fracasso, né? É uma repetição constante que não termina e que piora cada vez mais a perspectiva de futuro, né? Então, você quer perguntar alguma coisa? Deixa eu respirar um pouco enquanto você pergunta. não, e aí, com tanta demanda, acaba que a jornada de cada um vai ficando pesada, né? Porque Sim, você fica ali, aquilo que deveria ser leve, né? Se você tivesse sim, saudável, começa a virar um peso, né? exato. Uhum. E, e é um labirinto emocional mesmo. Quando a É, gente entra nele, é difícil sair. pois é, né? Você falou que nessa live você falaria dos recursos corporais para a gente enfrentar, então, essas oscilações, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessa isso? Quais são esses recursos? O vamos que a gente pode fazer? aos aspectos práticos, né? A maioria das terapias é voltada para a nossa relação com o mundo, para melhorar os nossos contextos. Elas melhoram também a relação com a nossa autoimagem. Mas poucas são as terapias que trazem à tona o que o Reich ensinou, né? Demonstrou que a gente precisa resgatar uma conexão com o próprio corpo
muito mais profunda do que se tem habitualmente, né? A fonte das negatividades é essa dissociação, né? É essa divisão interna que começa nessa primeira infância, né? Começa a se estabelecer aí. São as defesas primitivas que têm a ver com negação, tem a ver com projeção, né? E dissociação. A gente tem que parar para se dar conta disso. A gente tem que olhar para quem a gente é, né? O caminho, não existe caminho fácil aí, né? O caminho fácil, o caminho da torta de chocolate, do cigarrinho de maconha, né, dos alívios, né, traz uma dopamina rápida, mas não resolve nada, né? O caminho da busca de satisfação através do efeito que se quer produzir nos outros, né? Assim, vou ficar bem bonita essa noite, né? Vou a uma festa, vou dançar, vou seduzir o cara mais bonito da festa, ou a garota, dependendo se for, né? Dependendo das preferências. Isso traz uma certa sensação de liberdade e pode trazer alguns alívios, mas não reforça essa percepção de êxito, né? No dia seguinte tudo volta, ou 2 dias depois, um tempo depois, né? A gente precisa se sentir exitoso não só na relação com os outros, mas na relação com nós mesmos, né? E onde é que está essa possibilidade, né? Está no próprio corpo, né? Aí você pode me dizer assim, mas por que eu devo confiar no meu corpo se quando surge uma crise, quando eu estou me sentindo mal, é do meu corpo que eu quero sair, né? É no meu corpo que eu não consigo ficar, né? Eu tenho uma amiga Sim, que fala, exatamente. eu preciso de um tempo fora de si, né? Fala, eu preciso de um tempo fora de mim mesma, me dissociar um pouco, né? É aí que está, então, a possibilidade de você resgatar toda a energia construtiva, criativa, que permite que a gente restaure uma conexão com fontes de criatividade, de resolutibilidade, né? É através dessa conexão com a angústia. Por isso que a gente tem que vencer a barreira de contato, né? E ir fundo nas angústias. O que está me angustiando aqui, né? É claro que falar isso para uma pessoa que tenha já alguns recursos, que tenha uma consciência, ou que já fez alguma terapia, né, ela diz assim, estou entendendo, acho que é por aí que eu vou. Ela já tem alguma percepção de êxito em relação a isso, porque foi apoiada, ou porque traz isso da infância, do desenvolvimento, né, ou porque foi ajudada por alguma terapia. Então, quando a pessoa começa a entrar no corpo, entrar na percepção do corpo, e eu já vou dizer como fazer isso, né, através de que percepções a pessoa ganha mais confiança e ela vai se acalmando, ela vai se resolvendo, vai provocando sensações melhores, porque surge um êxito desde uma atitude diferente da que só reage, né? Só quer fugir, né? Ou vem a raiva e quer contra-atacar, né? O caminho é essa percepção da sensação do corpo diante daquilo que se está experimentando, né? Como eu me sinto no meu corpo agora, né? Que sensações eu tenho? Eu estou aqui em casa preso, eu não posso sair, né? Ou eu não devo sair, ou eu tenho que me restringir. O que acontece dentro de mim? Certamente essas tensões começam a aparecer, né? E se a gente não aceitar lidar com isso, né? E para aceitar lidar com isso, né? A primeira atitude positiva que uma pessoa tem que tomar é a de desistir dos prazeres fáceis, né? Desistir de achar que fumando aquele cigarrinho, que tomando uma cervejinha, que repetindo o ciclo do fracasso, né, que só leva a pessoa à repetição, né, ela vai alcançar alguma coisa de valor de fato, né? Então, peraí, eu não posso agora recorrer a isso, né? E isso não é veja, isso não é uma questão moral, é uma questão de técnica, de o que você alcança agindo de uma forma e o que você alcança agindo de outra, entende? Para onde cada comportamento desses nos leva,
né? Esses comportamentos viciosos, né, eles só levam ao fortalecimento dos efeitos dos vícios, né? Quem trabalha com pacientes adictos, né, vê a dificuldade que essas pessoas têm de sair dos vícios, isso só piora, né? Isso só se agrava, né? Quando você consegue, um terapeuta consegue sucessos, as estatísticas mostram, você conseguiu com 40% dos pacientes, né? Alguns repetem esses ciclos várias vezes, né? Tem pacientes que vão para clínicas psiquiátricas, se internam, ficam um tempo sem droga nenhuma e conseguem, através de terapia e medicação, etc., se estabilizarem. Muitos saem dali, vão direto para o traficante, entendeu? Vão direto buscar de novo, porque a pessoa realmente vive num padrão de repetição vicioso muito forte, é mais forte do que ela, né? Então, esses são casos extremos. Quem não está num extremo desses pode perfeitamente ir por conta própria, né? Mergulhar um pouco em si mesmo, né? Aí você diz, mas essa onda de desespero, de mal-estar, como é que eu posso confiar que prestar atenção nisso é algo bom, né? Esse desespero, a agonia, o mal-estar que a gente quer se livrar, né, ele pode perfeitamente ser superado a partir de uma mudança de atitude, mudando a atitude em relação a isso, né? Se, na live futura que está sendo preparada sobre meditação, né, isso vai ficar mais claro. Ai, que legal! Então, a gente mudar a posição, em vez de ficar reagindo, né, você para e observa. Observa as sensações que você tem no seu corpo, né? E, além de observar, você precisa ter consciência das 7 emoções básicas, né? Isso é um estudo que cada um tem que fazer, né, consigo próprio. Essa live vai ser mais útil para as pessoas que resolverem se tomarem como objeto de estudos, né? Todas essas lives têm sido nesse sentido, né? As pessoas que só estão esperando solução mágica, ou solução passiva, ou respostas imediatas, né? Coisas assim que Não vão serve. trazer alívios, vão ganhar muito pouco com isso, porque não vão querer atravessar essa barreira, né? Porque existe um certo esforço e a percepção de êxito vem a médio e longo prazo, né? Quando, por exemplo, eu descobri isso tendo que estudar, né? Quando eu parava para estudar um parágrafo, né, e percebia que esse parágrafo aqui, agora eu entendi o que ele quer dizer. Percebi a sensação de êxito, né, de bem-estar por ter compreendido. Isso me motiva a ir de novo para o outro, né, e para o outro. Aí os conceitos vão ficando cada vez mais complexos, né, e essa percepção de êxito vai vencendo a tendência à procrastinação, a tendência a querer o prazer fácil, né, que a criança precisa de ajuda dos adultos. Os adultos precisam orientá-las para ficar ali, né? Construir um senso de dever não é uma coisa fácil, né? Então, você tem que ter falas motivadoras, né? Para as crianças, tem um monte de gente entrando aí, né? Quem está entrando agora... Tem vários amigos entrando aí. Quem está entrando agora pode ver o começo depois, né? Então, no YouTube, essa nossa percepção de êxito vem de uma renúncia a querer resolver coisas difíceis da maneira mais fácil, né? E da dependência, né? As igrejas estão cheias de sofredores, esperançosos, estendendo seus braços para Deus. Deus me salve, eu sou um miserável, por favor me salve, né? Se você olhar para si e dizer, eu sou um miserável, vou olhar para a minha miséria, entendeu? O que eu posso fazer para melhorá-la, né? Como é que eu posso lidar com ela? Quando... É vulnerável, né? Eu sou vulnerável, né, Ricardo? Exato. Quando o êxito... Eu tenho o direito de ser vulnerável. Vulnerabilidade não é fraqueza, é força, né? Exato. A gente está sempre alternando entre força e fraqueza. A gente não é só forte nem só fraco, né? A gente alterna isso, né? Então, levar esse olhar para dentro de si, né, com paciência, sem reação, né, evita que a pessoa, por exemplo, queira se matar, queira matar alguém,
né? Ela pode reconhecer a raiva assassina dentro dela, mas isso não significa que ela vai agir desse modo, né? Muitas vezes as pessoas passam a vida se preocupando em construir uma imagem para os outros, né? Fazem terapia para ficar melhor, para parecer melhor, não para ser melhor, né? O ser melhor implica numa certa diferenciação entre o eu e o outro, né? Essa diferenciação faz com que você se cuide melhor, né? Se eu estou preocupado em impressionar, em causar efeitos positivos para poder me sentir bem, né? Isso é diferente de eu querer, por exemplo, levar conhecimento para as pessoas e as pessoas me darem reconhecimento por isso, né? Isso tem uma gratificação, é a gratificação do mestre, né? Ser mestre é muito bom nesse sentido, né? Você contribui para o desenvolvimento de outras pessoas, né? Eu tive mestres que me inspiraram uma gratidão enorme, né? Então eu procuro repassar isso também por gratidão, né? Esse prazer, esse reconhecimento é diferente porque ele não está visando uma dependência, né? Satisfazer uma sensação de dependência. Sem isso eu não vivo, né? Eu preciso estar vivo e estar bem dentro de mim, né? Eu preciso gostar de mim, e para gostar de mim eu tenho que superar essas negatividades, esses neuroticismos, né? Então, aprofundar a relação consigo mesmo, né? Atravessar as barreiras do labirinto, né? Chegar nas portas e janelas que nunca se abrem ou que se abrem para o abismo, né? É uma forma de você realmente se superar e ganhar força interna, né? Aí você diz, mas por que confiar no corpo, né? Pense bem, quem é você, né? Quem somos nós? Que corpo é esse aqui? Isso aqui é o efeito de um processo evolutivo de uma espécie que vem vagando há milhares de anos, né? Nesse planetinha aqui, né? Indo em alguma direção incerta. A gente não tem certeza de nada, a gente cria, a gente inventa céus, né? E alguns céus são ótimos, outros são terríveis, não são céus, né? São infernos. Mas a gente, enquanto é escravo dessa mente que produz sofrimentos, né, baseado nas experiências, a gente está sempre restringindo as nossas potencialidades, né? Essa, esse processo evolutivo tem uma sabedoria muito maior do que a sabedoria do eu consciente, né? Aquilo que eu penso que eu sei é um fragmento, né, do conhecimento que o meu corpo tem. Eu só preciso aprender a acessá-lo, né? Meditação também é um caminho para isso, né? Porque você sai da posição de aversão e apego, né, para observação neutra, equanimidade, né? Ali tudo acontece. E isso vai gerando dias cada vez melhores e vai gerando confiança no corpo cada vez melhor. Na terapia corporal, a gente acrescenta outras ferramentas, né? Uma das formas que o Reich usava no começo era pedir às pessoas para fazerem as caretas das emoções, né? Você está com medo? Faz uma cara de medo. Eu uso isso até hoje. Tem. Fazer uma cara de medo, né? Até que você sinta o medo no corpo, né? Supere o medo de ter medo, né? Sinta o medo, né? Eu já tirei muita gente de ataques de pânico com esse tipo de intervenção, né? Agora sinta a raiva, né? Faça uma expressão de raiva. A pessoa fica nisso no tempo, sentindo, né? E vai alternando raiva, medo. As expressões, né, fazem o cérebro reconhecer que aquela energia tem como fluir, né, tem como passar, né? E isso traz à tona os núcleos que estão reprimidos há muito tempo, né? As questões centrais, elas começam a emergir. A gente tem a raiva, tem o medo, tem a tristeza, né, para fazer careta de tristeza, tem o nojo, né? O nojo é uma emoção fantástica, né? Poder sentir nojo
é poder afastar de si aquilo que não presta, aquilo que é ruim, né? Então, eu peço para uma pessoa assim, faz uma cara de nojo, assim, uma cara bem terrível de nojo, né? Aí a pessoa diz, não estou com nojo de nada, por que eu vou fazer? Eu não estou pedindo para você sentir nojo de alguma coisa, eu estou pedindo para você evocar. Aí o paciente que quer colaborar, né, ele começa a fazer, vai fazendo, daqui a pouco ele está sentindo. Diz, nossa, estou sentindo mesmo, né? Parece que eu estou com nojo de alguma coisa. É verdade, né? Porque a gente pode acessar essas emoções, né? Nojo, alegria, né? A gente pode provocar alegria, né? É muito interessante poder rir de si mesmo, né? Nossa, eu fui encontrar com aquela pessoa morrendo de medo, né? Achando que ela ia me rejeitar. Quá, 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 eu vivo procurando gente para me rejeitar. Quá! Aí você começa a rir de si mesmo, né? Produzir essas coisas bizarras, essas reações bizarras, vai quebrando esses padrões de neuroticismo, né? Além eu falei só cinco, alegria, né? Tem a vergonha, né? Qual que é? Rapidinho, Ricardo. Aquele desenho, eu acho que é da Pixar, né? É Divertidamente. Você já viu esse desenho? Sim, é um filme, né? Ele é Um filme. fantástico, ele é fantástico. Tem até a personagem nojo, né? Tem a nojinho. É da Ele é neurociência. fantástico porque ele apresenta pra gente cada parte, Esse né? é um conhecimento, Cada personagem ali. esse é um conhecimento da neurociência que o Reich também usava, também sabia. Antes da neurociência, ele já sabia que isso era importante. Ele fazia os pacientes irem expressando as emoções bloqueadas, né? Isso traz um certo equilíbrio interno, isso descongela as emoções, isso descongela as tensões crônicas, né? Que estão sempre dividindo, separando, né? Tem mais duas importantes, né? Que no filme não se fala, no Divertidamente, né? Que é a emoção da vergonha, né? A gente tem que poder aceitar a vergonha. As lives sobre vergonha estão aí, assistam, quem não assistiu ainda, né? Procurem saber onde está. Está lá no site www.somaticapsi.com.br, tem lá as nossas, o acesso aos vídeos e textos sobre a vergonha e outras coisas, né? A vergonha é muito importante e costuma ser negada, escondida, né? Inclusive teoricamente, né? Muitos teóricos acham que não, essa vergonha, essa história de vergonha é uma bobagem, a tendência a minimizar a vergonha é muito grande, mas a vergonha vai aparecer toda vez que você estiver diante do contato com algo espontâneo, né? Com algo que brota, né? A primeira reação que as pessoas fazem quando eu peço para fazer cara de medo, por exemplo, é dizer, mas que coisa ridícula, me sinto ridículo fazendo isso. A vergonha já foi ativada, né? O ridículo é um juiz crítico que está dizendo, né, que ridículo você fazer caretas assim, né? Mas só tem eu e você aqui, vamos lá. Ninguém está te julgando, o seu público não está te vendo agora, pode fazer as caretas, né? Então, a vergonha e a excitação sexual, né? A sexualidade, que geralmente eu trabalho por último. A pessoa poder vivenciar suas sensações sexuais, né? Sem necessariamente ter que ser provocada, né? Ela poder acessar isso. E isso é muito difícil. Muita gente tem barreiras terríveis para acessar isso, né? Quando, às vezes, um homem me procura se queixando de impotência sexual, né? Eu fico pensando, e às vezes até eu pergunto, né, como será que você consegue não ter potência sexual? Né? O que você faz? Né? Porque a pessoa diz assim, como é que eu faço para resolver isso? Né? Como é que você faz para criar isso? Né? Como é que você faz para neutralizar seu desejo sexual? Como é que você faz para inibir uma coisa que é natural, que deveria estar funcionando, você deveria ter acesso a isso, é da natureza, né? É da nossa natureza. Aí, quando a pessoa se reposiciona na maneira de investigar o problema, né, ela encontra coisas que o jeito dela se ver não permitia, né? Então, esses ciclos precisam ser transformados, né, de viciosos em ciclos virtuosos, né? Onde as qualidades, então, da mente e do corpo podem emergir a partir de se vencer essas barreiras emocionais, né? Vencer essas barreiras emocionais é perder o medo de sentir, é perder o medo de viver,
é aí que entra de novo a nossa boa e velha humildade, né? A verdade é é. mais importante, né, do que o próprio ego, né? Esse ego que quer se engrandecer, né, ele não deixa que você acesse a sua verdade sentida lá no seu corpo, né? Se não der para fazer isso sozinho ou sozinha, né, tem que pedir ajuda a um terapeuta, né? Essa Tem que pedir ajuda. isso é o eu insisto aqui, né? Essas lives, essas palestras são para quem deseja ir em direções melhores. A gente quer caminhar da ignorância para a sabedoria, né? O Buda dizia assim: existem 4 tipos de pessoa: as que estão caminhando, né, da obscuridade para a luz, as que estão caminhando da luz para a luz, as que estão caminhando da luz para a escuridão e as que estão caminhando da escuridão para a escuridão, né? Elas estão só repetindo esses padrões, né, infernais, essas formas infernais de viver, né? E tudo isso pode mudar, né? Vamos lá? O que você ia falar? Então, eu vejo que com esse projeto, por exemplo, que eu tenho de educação para terapeutas, né, de marketing, Uhum, esse projeto ele tem um propósito de levar mais informação dessas técnicas para maior número de pessoas, né? uhum, Porque quanto mais a gente se fala disso, porque as pessoas quando falam em terapia, elas acham que é só o psicólogo, que é só essa parte, né? E elas uhum, esquecem do corpo. sim, Então eu vejo que o principal problema é a falta de informação sobre esses recursos. E a isso, gente precisa democratizar mais essas informações, uhum, trazer à tona isso, para que as pessoas possam procurar. Esse exatamente. final de semana eu tive um problema, eu senti que meu corpo estava estranho, eu acordei, estava com suor frio, eu estava passando mal, dor de barriga, eu tinha acabado de acordar. E aí eu falei, cara, o que está acontecendo comigo, né? Isso, E aí, assim, como eu já tenho um contato com isso, com a psicoterapia corporal, uhum, já tive um contato com isso lá atrás, eu falei assim, em vez de tomar um remédio, em vez de me desesperar, vou deixar passar. uhum, Vou ficar quietinha aqui, vou deixar esse negócio passar e sim, vamos ver o que é. é, E aí, quando deu meio-dia, eu já estava melhor. isso. Eu já estava assim, o Uhum. negócio passou, entendeu? O Então, avalanche passou. se você tivesse, Porque eu já sabia mais ou menos, entendeu? se você tivesse Só que a no maioria das modo, pessoas não sabem. se você tivesse no modo catastrófico, né, você ia correndo para a emergência de um hospital, ia, ia pedir socorro, ia ficar 4 horas lá para ser Não, eu já ia atendido, pegar um comprimido. ou recorrer a um remédio e tal. Essas coisas passam. Eu já ia pegar um É, comprimido. o que muita gente não, a pessoa média não compreende, né, é que a maior parte dessas expressões são expressões de angústia, são angústia somatizada, né? A somatização da angústia lota, mas lota as emergências de hospitais de um modo geral, entendeu? Os bons médicos Sim, sabem sim. disso, percebem que a pessoa está somatizando angústias. Eles fazem as investigações, pedem exame para isso, exame para aquilo, né? Até porque tem uma indústria de exames aí. Mas, enfim, se você está, como diz a lei de Murphy, revisada, né? Se você está saudável é porque foi mal examinado, né? Ou seja, façam exames, peçam exames, vamos buscar mais respostas através dos exames, né? É quando a pessoa vai ao médico, depois de ser examinado de cima até embaixo, diz não tem nada, né? Só que a somatização dessas angústias é a expressão de uma falta de contato com os conteúdos emocionais que estão ali dentro, né? Eu vi uma pergunta aqui de alguém, acho que foi a Sandra, não sei quem foi, perguntando como achar prazer na angústia, né? Aceitando a Isso. angústia como ela é, né? Se conscientizando dela, sem reagir a ela, né? O prazer vai emergir, né? A gente pode usar um recurso do corpo que é fantástico e que é a base para vencer tudo isso, além da consciência, que é a respiração, né? Os nossos modos de respirar, em geral, expressam o encoraçamento da pessoa, né? A primeira coisa que um terapeuta corporal de base haitiana faz é examinar como é que a pessoa respira. Se essa respiração flui, né? Se inspirar e expirar, né, é livre,
Ou onde é que tem os bloqueios? Tem bloqueios aqui, tem bloqueios aqui, tem bloqueios no diafragma, né? Os bloqueios aparecem quando a gente vai oxigenando, aumentando a carga respiratória, né? Isso vai aparecendo os bloqueios e, com a técnica adequada, eles vão se dissolvendo, né? O trabalho corporal sem um trabalho ressignificador, né? E aí eu volto a recomendar o velho MDR, né? Não tão velho assim, tem só 30 anos, né? Mas que porque o MDR é uma técnica ótima para ressignificação, né? Para levar a pessoa a mudar a sua autoimagem, a se ver melhor em relação ao que passou e poder ir mais para o futuro, mais para o positivo. A investigação através do corpo, né, com técnicas mais de desencoraçamento, desperta cada vez mais profundamente níveis de pulsação que normalmente a gente não tem consciência. Por isso, esse é um trabalho constante, né? Eu encontro amigos meus de formação, na época haitiana, nos anos 1980, né? E está todo mundo, não, alguns, a maioria, que é mais consciente, continua se trabalhando, né? Continua tratando de si mesmo, né? Porque tem o reconhecimento dessa humildade e tem o reconhecimento de que um corpo volta ao encoraçamento, né? Tem uma tendência a se cronificar, as coraças tendem a se cronificar porque a gente tende ao prazer mais fácil, né? A gente tende a esses vícios, né? Para que eu vou me fazer mais esforço? E o envelhecimento traz muito isso, né? O envelhecimento traz uma enorme e prejudicial vontade de descansar, né? Ou seja, já trabalhei muito, já fiz muito por mim, deixa para lá, toca o barco, né? Vamos vivendo de qualquer jeito. E aí a pessoa vai perdendo confiança, porque a perspectiva de êxito vai diminuindo, né? O que ela, o que ela espera dela mesma, o que ela espera da vida, né? É algo que vai naturalmente, porque o envelhecimento traz essa tendência, não é? Mas a gente tem exemplos de pessoas que não cederam a isso, né? O Lowen, por exemplo, morreu acho que com 95 anos. Lowen é o fundador da bioenergética, né? E o Lowen, ele fazia trabalhos corporais com ele a vida inteira, né? Ficava batendo perna, ele ficava usando aquelas técnicas da bioenergética com ele mesmo, entendeu? Várias e várias vezes, a vida toda, né? E teve uma sobrevida longa, isso não é garantia de sobrevida para ninguém, né? Mas é algo que favorece, né? Se você pulsa e flui, né? Se você atravessa, você vai a essa fonte, é uma fonte inspiradora, né? É uma fonte de criatividade. A criatividade vem, né? A gente começa a querer se expressar no mundo de uma forma mais livre quando a gente trabalha e vence os nossos neuroticismos. E tem uns que são muito difíceis, né? Vêm dessas etapas mais primitivas da vida, né? E quando a gente consegue substituir, né, se reposicionar frente a essas defesas mais primitivas e usar defesas melhores, né, para se estruturar em contato com a vida viva, né? E a vida viva quer se expressar, a vida viva ela quer que a gente flua cada vez mais para poder ela se expressar, se desenvolver, né? Esses neuroticismos agem da seguinte forma também, né? Mais um exemplo. Imagina se você pegar uma plantinha, né? Você vai numa loja aí de plantas, compra uma planta bonita. Todo dia você põe um veneno ali, né? Imagina só, todo dia um veneninho, né? E esse veneno, ele vai matar a planta, né? Vai chegar um momento que ele vai matar a planta, né? O que que você faz? O que que você obtém se em vez de veneno você botar adubo, né? Se você adubar, a planta vai crescer, ela vai dar frutos, né? Ela vai ficar cada vez melhor. A atitude mental que a gente tem com a gente mesmo, ou é veneno, ou é adubo, né? Ou você se auto-envenena, né? Por exemplo, através dos mecanismos de autoataque gerados pelos sentimentos de culpa e pela vergonha, né? Isso é um veneno que a mente produz. Através de uma percepção de fracasso,
de dizer que não, eu não consegui antes, não vou conseguir, isso é para os outros, não é para mim, né? Isso é veneno, né? Através de um cerceamento das possibilidades, né? Um cerceamento, uma diminuição, uma restrição daquilo que pode fazer a pessoa se sentir melhor, mais viva. Né? Ela nunca muda de fase, ela nunca salta, nunca muda de nível. Está sempre travada ali, porque os venenos mentais não deixam que ela cresça. E a gente tem que ter, ir ao encontro desses venenos, né? Tem que ter honestidade para se perguntar, né? Quais são os meus venenos mentais? Como é que eu me paraliso, né? Como é que eu não consigo superar as coisas que antes eu podia superar ou não, enfim, né? A gente tem que ter coragem para enfrentar isso, para poder superar, né? Para poder melhorar. Então, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Estou olhando aqui no relógio. Você tem noção do tempo aí? Falta alguns Tem gente dois entrando aqui. minutinhos. Então, É, Wanda, você chegou no fim, tem várias perguntas aí. resta do começo. Eu acho que a gente não vai ter tempo de responder essas perguntas. Lívia, quem se inscrever no canal do YouTube, né, pode receber e-mails, pode mandar e-mails para o canal do YouTube e receber respostas de lá. Né? A Lívia e eu vamos acompanhando, né, as perguntas que as pessoas fizerem. Tá? Assistam a live no YouTube, quem não pegou do começo, quem quiser assistir de novo, tá? E mandem para. Isso. E aqui no IGTV. É, A gente vai deixar aqui no IGTV no Instagram isso. Mas também. no IGTV é por tempo limitado, não é? Não, não, vai ficar Vai ficar no permanente. A gente, quando IGTV. terminar aqui, a gente já vai para o IGTV. Tá, Aí vocês podem mandar as perguntas nos comentários, isso. no privado, tá bom? Beleza. Ótimo. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado, Lívia, mais uma vez. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, Gratidão. né? E vamos continuar com esse projeto que está indo bem, né? Um grande abraço a todos, uma boa quinta-feira e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.